Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal Papo no Volante. Hoje eu vou te levar para dar uma volta pelo Tatuapé e para conhecer dois dos mais altos edifícios da cidade de São Paulo. E para o vídeo ficar melhor ainda, nosso parceiro Volpe Imagens já está lá com seu drone para fazer belas imagens aéreas. Então se prepara, fica confortável, porque depois da vinheta a gente vai bater um papo sobre o bairro do Tatuapé. Esse é o segundo vídeo que eu faço filmando o Tatuapé. O primeiro vídeo não foi narrado, por isso que eu quis voltar aqui, porque hoje eu quero narrar, contar algumas curiosidades e mostrar para vocês dois prédios sensacionais. Um deles vai ser o prédio mais alto da cidade de São Paulo. E se você estiver chegando no canal agora, inscreva-se e ative os sininhos das notificações. Assim, você vai ser avisado quando futuros vídeos forem postados no canal. E o diferencial desse canal é que, além de você me acompanhar dirigindo pelas ruas, pelos bairros, pelas estradas e até mesmo por outras cidades, você também vai ouvir algumas histórias e curiosidades dos lugares por onde a gente está passando. Praticamente é um passeio sem sair de casa, que em época de pandemia é muito bem-vindo, né? Hoje é dia 14 de março de 2021 e agora são exatamente 7 horas e 37 minutos. E que domingo bonito, né? Um dia ensolarado, o sol aí nascendo aí na Zona Leste. E eu queria destacar à direita, dá uma olhada, eu amo a Moca. Aqui é a Moca, à direita é a Moca, um bairro assim incrível, sensacional. Já tem um vídeo no canal. Fazia muito tempo que eu não vinha na Moca e descobri coisas muito interessantes da Moca. Se você ainda não teve a oportunidade de ver o meu vídeo da Moca, clica no card aí em cima, vale a pena. O vídeo ficou tão grande que tive que dividir em duas partes. E a Moca tem vários atrativos, né? Suas pizzarias, suas cantinas. Mas uma coisa que eu queria destacar é o Museu da Imigração. Fica aqui à esquerda. Então, se você tiver a oportunidade depois da pandemia, não deixa de visitar esse museu. Porque, afinal, São Paulo recebeu tantos imigrantes de braços abertos, né? E nesse museu você vai poder conhecer um pouco da história, não só de São Paulo, mas dessas famílias de imigrantes que vieram para cá fazer história, né? Construírem suas vidas. E na Moca, especificamente, muitos imigrantes italianos se instalaram. Mas alguns deles foram para o Tatuapé também. Daqui a pouco a gente começa a contar a história do Tatuapé. Estamos aqui na Avenida Alcântara Machado, que é muito mais conhecida como Avenida Radial Leste. Se você não é de São Paulo, você deve ouvir falar da Radial Leste frequentemente na televisão. É uma importante via de acesso, ligando diversos bairros da Zona Leste até o centro da cidade. E se você estiver gostando do canal Papo no Volante, pense na possibilidade de se tornar um membro apoiador do canal. Essas pessoas, os copilotos e os caronas, apoiam o canal financeiramente. Isso faz com que eu possa fazer cada vez mais vídeos e que o canal cresça cada vez mais rápido. Então, se hoje você está assistindo a esse vídeo aqui do Tatuapé, de certa forma, é graças a essas pessoas que estão aparecendo aqui na tela. Para mais informações de como você pode ser um apoiador do canal, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Vamos então falar um pouco da história do Tatuapé? Só um parênteses, a gente ainda não está no Tatuapé. Quando a gente atravessar um viaduto lá na frente,
Aí sim começa oficialmente o Tatuapé. Mas vamos falar da história. Dizem que em 1560, Brás Cubas, que foi a mesma pessoa que fundou a cidade de Santos, resolveu subir a Serra do Mar em busca de ouro. Ele subiu a serra acompanhado de Luiz Martins e sua tropa, né? Quando chegaram aqui no Planalto, porque lembra, Santos é uma cidade litorânea onde tem o mais importante porto da América Latina. E São Paulo fica localizada no Planalto Paulista, que está a mais ou menos 850 metros de altura. Então, quando ele chegou aqui, ele encontrou um pequeno ribeirão, o Ribeirão Tatuapé. E aí ele foi seguindo as águas do ribeirão até chegar na sua foz. As suas águas desembocavam no rio Tietê. E lá resolveram se instalar. Esse lugar é logo aí na frente à esquerda. A gente ainda vai passar por lá. Mas desde que ele chegou, até mais ou menos 1890, finalzinho do século XIX, essa região aqui teve pouco desenvolvimento. Mas as coisas começaram a melhorar quando chegou um empreendedor italiano chamado Benedito Merengo. E na sua chácara ele começou a plantar uva. Mais precisamente, a uva Niágara. Então, se você algum dia for comprar uva Niágara, lembre-se do vídeo do Tatuapé do canal Papo no Volante. Tô brincando. Lembra de Brás Cubas, que foi o grande fundador do bairro e quem permitiu que Benedito Merengo, lembra dele? Ele que foi o empreendedor que trouxe essas uvas aqui para o Brasil. Como a produção de uva deu muito certo, o seu Benedito acabou expandindo o seu negócio, né? E precisou de muito mais gente para trabalhar aqui. Consequentemente, ele colaborou para o desenvolvimento da região também. Mas no começo do século seguinte, nos anos aí de 1910, 1920, 1930, muitas indústrias se instalaram no bairro. A maioria eram olarias, por causa do solo da região, né, que era rico em argila e era uma argila de boa qualidade. Por isso que você ainda encontra nessa região alguns galpões e terrenos muito grandes. Na própria Moca que a gente passou, se você assistir o vídeo lá, você vai ver algumas construções antigas, algumas delas até tombadas pelo patrimônio histórico. Mas antes da gente continuar aqui nas curiosidades do Tatuapé, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já me segue no Instagram? O meu perfil é o Papo no Volante, porque é lá no Instagram que eu posto o que eu estou fazendo agora, que bairros que eu estou filmando, que vídeos que eu estou editando. E de tempos em tempos eu faço algumas enquetes. Aí vocês me ajudam a escolher entre 2 bairros, 2 cidades, enfim, vocês me ajudam a ditar os rumos do canal. E olha à direita, você já deve ter reparado, né? Que prédio alto. Esse daí é o Platina 220. Será o prédio mais alto da cidade de São Paulo. Mas ele ainda não chegou na altura máxima, não. Ainda estão construindo. Vai ser um prédio de uso misto. Vão ter escritórios e apartamentos aí. Mas daqui a pouco a gente fala dele, porque não é lá que eu tô indo agora. Eu preciso antes me encontrar com o Denis da Volpe Imagens, que está me esperando lá no Figueira Altos do Tatuapé, que vai ser o prédio residencial mais alto de São Paulo. Agora, a gente está passando pelo Shopping Metrô Tatuapé. É um shopping que ele está interligado à estação de metrô e à estação de trem. Já vim nesse shopping umas 2 ou 3 vezes. A primeira vez eu vim de metrô. Eu nem dirigia ainda naquela época, não tinha nem 18 anos. E isso é uma comodidade desse shopping, né? Estar interligado com uma estação de metrô e de trem tem o seu diferencial. Esse shopping também ele é bastante utilizado por pessoas que vão assistir aos jogos, e eu tenho alguns amigos que usavam esse shopping como estacionamento. Ao invés de dirigirem até o estádio do Corinthians, que fica lá em Itaquera,
eles estacionavam aqui no Tatuapé e pegavam o metrô. Estamos agora na Rua Tuiuti, uma das ruas mais famosas do bairro. E essa rua me lembra a minha juventude. Lá pelos meus 20 anos, mais ou menos, eu tinha uma namoradinha que fazia um estágio num escritório de arquitetura nessa rua, um pouco mais pra frente. Em algumas situações, eu vim buscá-la no final do expediente dela. Agora a gente está na Praça Silvio Romero. Eu diria que é a praça mais importante aqui do Tatuapé. Ela tem bastante lojas, bares e alguns edifícios comerciais. E voltando a falar um pouco da história do Tatuapé, eu disse que entre 1910 e 1930 muitas indústrias chegaram aqui, né? Mas a partir de 1970 teve um êxodo dessas indústrias em direção ao interior. Isso por causa dos incentivos fiscais que essas cidades ofereciam. Então a saída dessas indústrias acabou ocasionando uma especulação imobiliária. Os terrenos ficaram valorizados, o que atraiu um comércio de alto padrão, e o bairro passou a sofrer uma verticalização, um forte adensamento urbano, uma concentração urbana. E essa situação que eu contei, olha que coincidência, é exatamente o que aconteceu com o bairro Vila Leopoldina. Muita semelhança, né? Os dois bairros tinham indústrias ligadas à argila, tinham olarias, né? Os dois bairros estavam próximos ao rio Tietê, o que justifica, né, o fato do terreno ser parecido e propício para esse tipo de indústria. E os dois bairros passaram por esse processo de êxodo das indústrias, as indústrias indo para o interior em busca de incentivos fiscais. E se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz da Vila Leopoldina, vale a pena. Vou deixar o card aí em cima. É um vídeo onde eu mostro a CEAGESP, a maior feira, o maior entreposto da América Latina. Fiquei muito contente de ter ido lá na CEAGESP depois de tanto tempo. Estamos agora já bem próximos do residencial Figueira, Altos do Tatuapé. Vai ser o prédio residencial mais alto de São Paulo, com 168 metros de altura. Ele será o prédio mais alto de São Paulo? Não. O prédio mais alto de São Paulo continua sendo o Mirante do Vale, que fica lá no Vale do Anhangabaú. Ele parece ser o prédio mais alto de São Paulo? Não. Sabe por quê? Porque ele está num vale. Não dá a impressão de que aquele prédio é tão alto. Esse aqui, você vai reparar na hora que a gente chegar pertinho dele, é uma monstruosidade. Com 168 metros de altura, ele vai ter a altura equivalente ao Edifício Itália. Algumas pessoas pensam que o Edifício Itália é o mais alto de São Paulo, mas não é. Por 2 metros, o título fica para o Mirante do Vale, que é o caso desse prédio aqui também. Por apenas 2 metros, ele perde o título de prédio mais alto de São Paulo, mas tem o título de prédio residencial mais alto de São Paulo. Já dá para ver o prédio à direita, atrás das árvores. Olha como ele é alto. Mas logo mais, aí na frente a gente já vai entrar na rua Itapetí, que é a rua desse empreendimento. Esse prédio é um projeto da construtora Porte, que é a mesma construtora que está fazendo um outro prédio de uso misto, que esse sim será o prédio mais alto de São Paulo. A gente vai passar por ele assim que a gente sair aqui do prédio residencial Figueira Altos do Tatuapé. Mas esses dois prédios ainda não se comparam com a altura dos prédios lá de Balneário Camboriú, né? Você já foi para Balneário Camboriú? Você já ouviu falar das Torres Gêmeas que estão construindo lá? Um condomínio que se chama Yacht House by Pininfarina? Pininfarina, quem gosta de carro sabe, né? É um estúdio de design italiano que desenhou grandes carros, como por exemplo as Ferraris, modelos FF, F12, 458 Itália.
E também desenhou alguns carros da Fiat. Mas vamos focar aqui no prédio. Olha só, nem cabe na tela, né, de tão alto que é esse prédio. Então eu vou estacionar aqui agora, para a gente poder apreciar essa bela obra de engenharia de pertinho. Aqui eu estou gravando do chão mesmo, com a minha GoPro. Agora sim as imagens de drone, uma cortesia da empresa Volpe Imagens. Vamos então pegar o elevador e subir até o último andar? Olha a cidade, como ela fica aos pés de quem mora nesse prédio. Vamos continuar subindo, vamos subindo. Imagina você acordar, ter essa vista. Continuamos subindo mais um pouco. Dá pra ver o outro prédio lá alto, lá atrás, né? Chegamos no topo. O topo do mundo, hein? Comprar um apartamento aí no alto vai ser uma realidade para poucos, né? Vamos voltar aqui ao chão e vamos continuar a nossa voltinha pelo Tatuapé. Agora, a gente vai em direção a um outro edifício que se chama Platina 220. Esse aqui tem 168 metros de altura. O Platina 220 tem quantos metros de altura? Daqui a pouco eu te conto. Mas aí você pode estar se perguntando, por que fazer um prédio tão alto de uma torre apenas e não dividir essa torre em dois prédios, por exemplo, de 23 andares? Por dois motivos, né? Primeiro, porque é mais barato construir um prédio alto do que dois prédios com a metade do tamanho. E aí os engenheiros podem explicar. E o outro motivo é o tamanho do terreno. Se você ocupa o terreno com duas torres, você acaba não tendo tanta área de lazer externa. E no caso desse terreno, eles quiseram preservar uma bonita figueira que tinha no terreno. Tanto é que por isso que o edifício se chama Residencial Figueira Altos do Tatuapé. E nesse empreendimento, você tem 47 apartamentos, sendo que é um apartamento por andar. E lá em cima tem uma cobertura duplex de 594 metros quadrados. Os apartamentos, eles são de 337 metros quadrados. E já que a gente está falando de prédios, vamos falar dos prédios mais altos da América Latina? Aonde ficam? Bom, o primeiro, o mais alto, fica no México, na cidade de Monterrey. É um prédio que tem 305 metros de altura. Lembrando, então, que o Figueira Altos do Tatuapé tem 168. O mais alto do México tem 305. O segundo mais alto da América Latina é um prédio que eu tive o prazer de visitar lá em Santiago, que é o edifício que fica no complexo do Costanera Center. Se chama Gran Torre Santiago. Tem 300 metros de altura. E lá em cima tem um mirante onde você pode ter uma visão 360 graus da cidade de Santiago. E à direita, a gente já consegue ver o Platina 220. O terceiro mais alto da América Latina fica na cidade do Panamá. E o quarto mais alto é o de Balneário Camboriú, o Yacht House, que eu já comentei. E da última vez que eu fui para Balneário Camboriú, última vez e única vez, o Yacht House ele ainda não estava tão alto assim, estava apenas numa fase inicial da construção. Que tal se eu voltasse lá para Balneário Camboriú para fazer um papo no volante em Balneário Camboriú, hein? O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários se eu devo ir para outras cidades turísticas ou não. E vamos aproveitar mais algumas imagens cedidas pela Volpe. À direita, então, é o Shopping Metrô Tatuapé. No meio, você tem a estação de trem e metrô. E à esquerda,
Shopping Metrô Boulevard Tatuapé. E você repara que eles estão ligados, os dois shoppings, através de uma passarela. Já entramos nessa rua, né? Rua Tuiuti. É a rua que leva até a Praça Silvio Romero. Mas a gente vai pegar a primeira à direita, porque é aqui que fica localizado o Platina 220. Assim que a gente virar, você já vai conseguir ver aí, ó, mais uma bela obra de engenharia. Porém, esse prédio ainda não está mais alto do que o outro. Ainda faltam alguns andares. Logo, logo, ele se tornará o prédio mais alto de São Paulo. Esse vai ser um edifício de uso misto. Aí terão apartamentos, quartos de hotel, escritórios e lojas. Quais outros empreendimentos de uso misto, você que acompanha quase todos os vídeos no canal, você já ouviu eu comentar? O pioneiro nesse tipo de conceito é o Conjunto Nacional, né? No vídeo da Alameda Santos eu falo um pouquinho do Conjunto Nacional. Um outro empreendimento bastante famoso na cidade de São Paulo, que tem essa característica de uso misto, é o Parque Cidade Jardim, que fica lá no bairro Cidade Jardim. Naquele empreendimento, eles colocam vários edifícios residenciais ligados a um shopping, e esse shopping está ligado a um edifício corporativo. Um projeto bem interessante, mas para classe alta, né? Então aqui deixa só a gente achar um lugar para estacionar e já vamos subir o drone. Então deixa eu explicar uma coisa. 220 é o número da rua. Você que pensou que 220 era a altura do prédio se enganou. Esse prédio vai ter 172 metros de altura. Ainda bem que tem esses 2 metros de altura finais, né? Porque senão ele ia ficar igual ao edifício Mirante do Vale. Já com 172 metros de altura, ele se tornará, quando pronto, o prédio mais alto de São Paulo. Vamos ver então algumas imagens aéreas. Primeiro aqui de baixo, e agora sim vamos levantar voo com o nosso amigo Denis. Vai lá, Denis. Mostra pra gente como São Paulo é bela vista do alto. Sensacional, hein? Que bela vista que essas pessoas que moram nos andares mais altos vão ter, hein? Imagina, você convida seus amigos para um churrasco e você fala: vem aqui, eu moro no 40º andar. A gente vai conseguir ver a cidade inteira. A gente vai conseguir saber aonde a chuva está passando, para onde ela está indo. Porque hoje eu moro no 12º andar. Eu só consigo ver uma parte, né, do céu, né? A minha visão é bem limitada, mesmo morando no 12º andar. Aí não. Aí morando num dos últimos andares, você realmente não tem nada para te atrapalhar. Muito bom. Essa construtora está de parabéns, né? Porque afinal, ela está construindo 2 novos cartões postais para o bairro. Excelente. Vamos então agora para o outro lado do Tatuapé. O lado mais próximo à marginal do Rio Tietê.
o lugar onde provavelmente Brás Cubas se instalou. E se você está chegando no canal agora, eu tenho de novo um aviso para te dar, uma dica. Faça como quase 10 mil pessoas já fizeram. Inscreva-se nesse canal, para você não perder nenhum futuro vídeo que eu postar aqui. Inscrever-se é muito fácil, é só clicar no botão, ativar o sininho e marcar todas as notificações. Você percebeu que eu estou meio perdido, né? Já dei uma volta aqui. Mas tudo bem. Agora eu vou pegar a Avenida Sarim Farah Maluf, vou passar embaixo daquela ponte bonitinha, uma ponte estaiada, e vou chegar na marginal do Rio Tietê. E falando em ponte estaiada, cuidado para não cometer o mesmo erro que eu já cometi no passado. Uma vez, eu pedi para um motorista ir buscar um documento na Toyota, que ficava embaixo da ponte estaiada. Mas eu não sei porquê, ele achou que a ponte estaiada era a ponte estaiada lá da marginal do Rio Pinheiros. Mas também não era a ponte estaiada aqui do Tatuapé, não. Era uma ponte estaiada lá de Guarulhos. Então cuidado, a gente tem mania aqui em São Paulo de falar da ponte estaiada, referindo-se àquela ponte Otávio Frias de Oliveira, que é a ponte que aparece nos jornais da TV Globo. Aquela lá é a maior, ok, é a mais bonita, mas existem outras pontes estaiadas, como essa, por exemplo, do Tatuapé. E você percebe que tem vários empreendimentos saindo aqui no Tatuapé, né? Fica comigo que no final do vídeo eu vou te mostrar mais um. Enquanto eu dirijo e você aprecia as casinhas aqui nessa rua pitoresca do Tatuapé, eu vou mandar um abraço para a Filismina de João Pessoa, para o Tatsuya do Japão, para o Sérgio da Inglaterra, para o Wendel de Fortaleza, para a Alicia da Inglaterra e para o Arlindo do Canadá. Essas pessoas são meus copilotos. Elas estão aqui do meu lado, no meu carro virtual, que é do tamanho do mundo. E agora eu queria destacar a ponte estaiada do Tatuapé. Na verdade é um viaduto, e o seu nome oficial é Dom Luciano Mendes de Almeida. Esse viaduto foi inaugurado em 2011, e ele serviu para melhorar o tráfego de automóveis entre os bairros de Belém, Moca e Tatuapé, além de aliviar um pouco o trânsito da Radial Leste, né? O Tatsuya, que é o copiloto que mora no Japão, ele sabe, né, que eu gosto de obras de engenharia, né? Pontes, prédios e afins, né? Ele me disse que lá no Japão tem a maior ponte estaiada do mundo, com 1.020 metros de comprimento. E é engraçado porque a ponte lá sai de um pedaço de terra e depois de mais ou menos 1 quilômetro, ela termina e entra num túnel embaixo do mar. Que coisa impressionante, né? Obrigado aí por compartilhar, Tatsuya. E para os meus copilotos Sérgio e Alicia, que são de Londres, queria dizer que da última vez que eu fui para aí, eu fiquei hospedado num hotel bem perto da London Gate, né? Então não vamos nem comparar uma ponte estaiada com a London Gate, né? É linda a ponte, né? A London Gate, para quem não sabe, é aquela ponte que ela se abre para os navios passarem, sabe? As pistas vão subindo devagarzinho, uma de cada lado, e aí o navio passa. E é uma ponte bem bonita também. Teve uma vez que alguém reparou e me perguntou por que eu paro com uma distância tão grande do carro da frente. Na verdade, isso é um hábito novo, é uma questão de segurança, principalmente quando eu estou andando em lugares que eu não estou muito acostumado, eu paro numa distância segura para eu ter espaço de manobra. Se eu tiver que sair daqui, eu sei que eu posso pegar aqui à direita, subir aqui na calçada e sair lá na frente. É só uma questão de segurança. E é importante mencionar que, independente de bairro e de lugar, né? Você pode estar num bairro de classe média alta ou num bairro popular. Independente do lugar, é sempre bom manter essa distância segura. E ainda mais, né?
que eu tô com uma câmera aqui em cima do carro, né? Então um espaço de manobra pode ser interessante se algum engraçadinho vier querer tentar pegar. Mas olha, vou te falar, nunca aconteceu nada. O pessoal repara na câmera, mas nunca, pelo menos até o momento, nunca aconteceu nada. Estamos entrando agora na marginal do Rio Tietê. Recentemente eu coloquei um vídeo onde eu estou dirigindo na marginal do Rio Pinheiros. Se você quiser assistir esse vídeo, clica aí no card aí em cima. Repara numa placa marrom aí em cima, estava escrito Casa do Tatuapé e tinha a indicação à direita. A Casa do Tatuapé, hoje, ela é um museu, mas antes, ela foi uma casa, só que ela é importante porque ela representa a construção mais antiga do bairro. Ela data de 1698 e ela é feita com uma técnica construtiva que se chama taipa de pilão. E taipa de pilão é bem resistente, por sinal. Ela é feita da seguinte maneira: você faz um molde com pedaços de madeira e dentro você coloca barro batido, amassado. E você pode até colocar outras coisas para dar liga também. De repente você coloca até pedras, ossos, restos de animais. E você vai amassando tudo isso daí. E vai formando uma estrutura que, depois que seca, fica bem rígida, bem forte. Tanto é que a casa resistiu até hoje. A gente está passando pelo Parque do Piqueri. Por causa da pandemia do coronavírus, São Paulo está vivendo uma fase onde várias atividades estão restritas, vários serviços e vários espaços públicos, como por exemplo parques, museus. No lugar do parque, antigamente, era uma chácara de um empresário italiano muito rico. Sabe quem? Conde Francisco Matarazzo, um empresário que foi dono de diversas indústrias na cidade de São Paulo e inclusive dono de um grande terreno que fica na Avenida Paulista, que hoje é o Shopping Cidade São Paulo. Eu falo disso no vídeo que eu fiz lá da Rua Pamplona. E um outro legado da família Matarazzo é o prédio hoje que é ocupado pela prefeitura da cidade de São Paulo. Antigamente ali era a sede das indústrias e dos negócios da família Matarazzo. Estamos agora chegando na Avenida Celso Garcia. E isso me traz mais uma memória da minha juventude, na verdade, da minha adolescência. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, ou 16 anos, eu fiz a minha carteira de trabalho aqui, na Avenida Celso Garcia. Eu lembro que eu peguei o metrô, eu morava naquela época no Paraíso, estação Vergueiro do metrô, né? Aí eu acordei umas 4 horas da manhã, aquele frio, peguei o metrô escuro à noite e vim aqui até o Tatuapé. E se eu não me engano, eu estava com um amigo. E aí a gente fez a nossa carteira de trabalho. Com 15, 16 anos, né? A molecada tava louca pra trabalhar, né? Pelo menos eu e meus amigos, né? Hoje em dia, não sei se as coisas são assim ainda. E não sei nem se deveriam ser assim. Mas só sei que naquela época eu estudava numa escola pública, né? A Escola Técnica Federal de São Paulo. E era normal a gente fazer um estágio. Era normal a gente trabalhar. Eu queria trabalhar. Queria ter minha independência, né? Não tinha YouTube, né? Já pensou se tivesse YouTube naquela época? Aí eu ia ter todo o tempo do mundo, né? Pra fazer os vídeos do... Não seria o papo no volante, seria, de repente, o papo no skate, rolês pela cidade de São Paulo, papo no busão, papo no metrô, né? Não sei, que papo seria naquela época? Papo de adolescente, né? Ia ser, né? Mas enfim, aqui estamos agora na Avenida Celso Garcia e eu queria te mostrar um outro prédio que está sendo lançado aqui na região.
E como tem muita gente que assiste esse canal porque está pensando em se mudar para São Paulo e quer conhecer um pouco mais dos bairros, algumas pessoas têm me perguntado o preço dos imóveis, preço dos apartamentos que estão à venda e até mesmo dos aluguéis, né? E eu não sou a melhor pessoa para responder, mas então eu perguntei para uma corretora. Então olha esse prédio aí à esquerda. Esse prédio se chama Vertis Tatuapé. É um projeto de uma renomada construtora, a EZTEC. E o amigão do ônibus aí está com pressa, né? Então eu resolvi perguntar para Tamires Corretora qual que é o valor dos apartamentos aí. Bom, ela me disse que esse prédio foi um sucesso de vendas, né? Só tem uma unidade disponível. E essa unidade está em torno de R$605 mil, mais ou menos. É um apartamento de 67 metros quadrados com uma vaga de garagem. Então isso aqui é só para você ter uma ideia. Vou deixar o Instagram aqui da Tamires Corretora. E se você quiser comprar um apartamento na cidade de São Paulo, entre em contato com a Tamires, porque a EZTEC tem apartamentos por diversos bairros da cidade de São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Nos próximos vídeos, eu posso mostrar mais em detalhes alguns outros empreendimentos para vocês terem ideia de como estão sendo os lançamentos aqui da região. Numa conta simples, considerando o valor e a metragem daquele apartamento, a gente chega no número de R$9 mil o metro quadrado aqui no Tatuapé. Nesse vídeo, eu tive a oportunidade de te mostrar 2 apartamentos para diferentes realidades. Um para pessoas que querem desembolsar entre 5 e 6 milhões e outro para pessoas que querem desembolsar em torno de R$600 mil. Vale destacar que ambos estão bem próximos ao metrô, né? O que ajuda bastante. Ali na frente, atrás dessas árvores aí, vai dar para ver agora, tem uma igreja, né? Uma igreja grande, né? Na verdade, é a Basílica de Nossa Senhora da Penha. Eu já fui no casamento de uma prima lá. Pode ser interessante, né? Eu dar uma voltinha lá e trazer mais esse passeio virtual para vocês aqui no canal. O que vocês acham? Estamos quase chegando no final do vídeo. Espero que você tenha gostado de ouvir um pouco da história do Tatuapé. Então, Moca e Tatuapé são bairros da Zona Leste bem interessantes. Fico devendo ainda fazer então uma filmagem no Jardim Anália Franco e lá na Penha, Penha de França, para mostrar aí essa basílica, né? Tem mais uma coisa que eu queria falar sobre o Tatuapé e que fica aqui pertinho. Como um bom bairro, né, precisava ter uma escola de samba. E aqui nessa região que está localizada a Acadêmicos do Tatuapé. Essa escola de samba, ela foi criada em 1952 e se chamava Unidos de Vila Isabel. Só que em 1964, com a mudança dela para essa região aqui, ela passou a se chamar Acadêmicos do Tatuapé. Os últimos carnavais que ela ganhou foram em 2017 e 2018. E se você chegou até aqui, eu queria que você escrevesse a seguinte frase nos comentários: vivendo nas alturas. É só um jeito divertido de eu saber quem chegou até o final e quem ouviu a minha narração. Muito obrigado pela presença mais uma vez, muito obrigado aos quase 10 mil inscritos, muito obrigado a todos os volanters, que é um jeito carinhoso que a gente chama os fãs do canal Papo no Volante. Aguardo então os seus comentários sobre esse vídeo. E agora, antes de ir embora, eu queria te deixar mais 3 sugestões de vídeos para você não sair do canal. Fico por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.